afloram conhecimentos, normalmente, cuja consistência vai ser ditada ou vai ser definida pelo tempo. À medida que esse conhecimento novo aflora e permanece, ele se incorpora ao nosso, digamos assim, ao nosso universo de conhecimento e passa a fazer parte da nossa realidade. Outros irrompem como o modismo, que não resiste ao tempo e logo passam. Temos um conceito novo, pelo menos para as pessoas que estão atentando para ele agora, esse conceito é novo. Ele, na verdade, ele enfeixa alguns conhecimentos que já são até ancestrais. Coaching. O que é coaching? A gente vai falar exatamente hoje a respeito disso com o especialista. Do pouco que a gente sabe que é um conhecimento que veio para ficar. Mas o que é coaching? Quem nos responde isso é um especialista, Helder Amarante. Eu transfiro para você de cara, Helder, iniciando nossa pergunta, exatamente isso. Você, como é que é a palavra? É instrutor? Você é o quê de coaching? Eu sou um coach e um instrutor de treinamentos de coaching. Então, o coach, porque você aplica o coaching. Isso, eu trabalho com pessoas individualmente e também trabalho transferindo a tecnologia, o processo de coaching para outras pessoas trabalharem como coaches. E exatamente isso. O que é o coaching? O coaching é um processo que foi desenvolvido para ajudar a extrair de dentro de uma pessoa o que há de melhor nela, com vistas a ajudá-la a atingir algum tipo de objetivo, algum tipo de meta. Qualquer meta que ela tenha na vida Independente da natureza da meta. Independente da natureza da meta. O mais interessante é que, por exemplo, metas comportamentais, muitas pessoas acreditam que não sejam possíveis de serem atingidas, são passíveis de serem atingidas com o apoio do processo de coaching. Então, em comportamentos, habilidades, capacidades, durante um processo de coaching a pessoa consegue desenvolver qualquer habilidade. E isso não se confunde, Helder, com terapia, não? Não é uma prática terapêutica? É interessante que há esse questionamento. A terapia, ela trabalha o passado do cliente com foco no presente e algumas vezes projetando para o futuro. O coaching trabalha sempre do presente para o futuro. Então, a gente não mexe no passado do cliente. Se vier algum obstáculo de dentro do cliente durante o processo, como uma crença limitante, evidentemente surgiu no passado. Nós vamos lidar com essa crença, porém, com os efeitos que ela trazem aqui no presente, nós vamos desconstruí-la, fazer um trabalho de mudança para poder tirar esse obstáculo e fazer com que o cliente siga adiante em direção à sua meta no futuro. Então, não mexemos com o passado do cliente. E como é feita a abordagem? Como é que é a operacionalização disso? Na metodologia, nós começamos com uma coleta de dados, fazemos todo um levantamento de uma parte da história de vida do cliente para entender um pouco de como o cliente funciona. Após essa coleta de dados, nós identificamos a habilidade ou a meta que o cliente quer atingir e aí então montamos um plano de ação. Esse plano de ação ele vem de dentro do cliente. Todo o processo extrai de dentro do cliente as respostas. O coach apenas possui a habilidade de fazer boas perguntas para poder tirar do cliente as limitações. Então, acaba expandindo o modelo de mundo do cliente. Então, inclusive, o plano de ação vem de dentro do cliente. A partir deste plano de ação, nós começamos a implementá-lo sessão após sessão. As sessões são semanais, os encontros são semanais. E, durante estes encontros, nós vamos lidar com outros obstáculos que surjam até que o cliente atinja a meta. Então, na verdade, as perguntas cumprem, digamos assim, a função de fazer o cliente produzir a reflexão. Exatamente. Tem uma máxima que diz, o coach possui as perguntas, o cliente possui as respostas. Então, o que nós fazemos é expandir o modelo de mundo do cliente, ajudando ele a ter mais consciência de si mesmo e assumir a responsabilidade do estado em que ele se encontra e do estado que ele quer alcançar, do estado desejado. Com isso, as possibilidades dele atingir a meta aumentam sensivelmente. Na verdade, então, o coach não introduz conteúdos, ele trabalha com os conteúdos que já estão latentes. Exatamente, exatamente. Às vezes é interessante até a gente definir o que não é coaching para poder contribuir também com a definição do que é coaching. Coaching não é terapia, porque terapia trabalha passado, com foco no presente, às vezes projetando ao futuro. Coaching não é consultoria. Na consultoria, o consultor faz um diagnóstico, apresenta a solução e entrega a solução pronta. Coaching não é treinamento, nem ensino. Nós não vamos ensinar nenhuma habilidade e nem muito menos ensinar o cliente a atingir a meta. Nós vamos extrair dele as informações para que ele atinja a meta. E coaching também não é aconselhamento. Nós não vamos, em momento algum, ficar dizendo ao cliente o que ele vai fazer, a melhor maneira de lidar com seus obstáculos internos para chegar à meta. Tudo isso
Nós apenas conduzimos com as perguntas. O coach ele possui boas habilidades de escuta e de perguntas. O coach, o profissional. Né? Então, com uma boa escuta, nós pegamos nuances que muitas vezes estão ali no modelo de mundo do cliente e ele não percebeu. A maioria das vezes o cliente já tentou aquela meta outras vezes e não conseguiu pelos próprios meios. O coaching vai aumentar as possibilidades de ele atingir isso. Mas no caso do coach, da pessoa que aplica o coaching, isso é uma habilidade inata ou é adquirida? É adquirida. É adquirida? É até interessante, Eustáquio, porque há a crença, por exemplo, a respeito de liderança, que liderança é algo nato. É, congênito. É, congênito. Né? Muitas pessoas acreditam, para eu ser um bom líder, eu tenho que ter tido uma boa herança genética. Absolutamente não. Qualquer pessoa pode desenvolver qualquer habilidade, qualquer capacidade. É uma das pressuposições do processo de coaching. Basta apenas identificar as ações, os comportamentos necessários para chegar àquela habilidade, repeti-los por um determinado período de tempo, até que depois deste tempo a pessoa adquire aquela nova capacidade e passa a ser dela. Um breve retrospecto aí, Helder, de onde surge o coach? Como é que essa coisa veio chegando até se tornar esse tipo de conhecimento? Ok, possui raízes filosóficas. Né? Lá atrás, Sócrates, o filósofo Sócrates, utilizava muito de perguntas para ajudar os seus discípulos a se desenvolver. Ele não dava as respostas para os seus discípulos. Então, Sócrates extraía dos seus discípulos fazendo perguntas para que eles encontrassem as respostas e concluíssem pelas melhores soluções. Atualmente, o coaching contemporâneo veio da parte dos esportes. Um grande treinador de tênis dos Estados Unidos, um cara chamado Timothy Galway, ele percebeu que o processo tradicional de treinar jogadores de tênis não estava funcionando bem, onde o instrutor ficava gritando ordens no ouvido do jogador. Então, ele começou a fazer perguntas para esses jogadores, para trazê-los consciência dos seus movimentos que impediam de fazer com que eles marcassem bons pontos e ganhassem o jogo. Então, esse cara entendeu, concluiu que o maior adversário de um jogador no esporte vive dentro dele mesmo. Ele escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. Esse livro tornou-se muito famoso dentro das empresas. Muitos alunos do Timothy Galway começaram a convidá-lo para dar palestra dentro de suas empresas. E aí foi quando surgiu as raízes do coaching. Como a gente funciona hoje é baseado na metodologia do Timothy Galway. Em 9 minutos estamos conversando com Helder Amarante, coach, instrutor de coaching. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o coach, o instrutor de coaching, Helder Amarante. Helder, você falou que em sendo adquirível, digamos assim, sendo um atributo adquirido, então é possível a pessoa se preparar para ser um coach, para ser um instrutor. Perfeitamente. A pessoa pode se preparar de duas maneiras. Né? Ela pode fazer um treinamento de coaching. Eu atuo em duas vertentes. Eu atuo como coach, conduzindo pessoas às suas metas. É um processo totalmente individual. Eu e o cliente trabalhando na meta dele. E atuo também como instrutor de um treinamento de formação em coaching. Ou seja, nós preparamos pessoas para atuarem como profissionais de coaching. Nós preparamos coaches. Ao final desse treinamento, a pessoa treina as principais habilidades necessárias para que um coach atue no mercado. Atualmente é uma das profissões que mais cresce no mundo. Agora, veja bem, deve ter uma larga aplicação no campo organizacional, né? Sim, sem dúvida. Mas isso se aplica mais às relações interpessoais? Como é que o coaching é mais, digamos assim, assimilado ou utilizado na vida organizacional? Na vida organizacional, basicamente, nós treinamos habilidades de liderança. Muitas pessoas pensam, eu preciso melhorar a minha liderança. Liderança, na verdade, é caracterizada por um conjunto de habilidades, como empatia, capacidade de planejamento, de acompanhamento das metas planejadas, de persuasão do time para poder chegar e atingir as metas. Cada uma destas habilidades, muitas vezes, não estão bem desenvolvidas em muitos líderes. Então, lá no processo de coaching, nós podemos identificar quais são as habilidades que precisam ser melhoradas para fazer com que um líder exerça a 100% a sua liderança. Então, é esta soma de habilidades que caracterizará a liderança daquele gestor.
Então, nós vamos trabalhar algumas dessas habilidades. Ou seja, de uma certa maneira, ela fecha na esfera comportamental. Exatamente, exatamente. O coaching atua gerando comportamentos, gerando habilidades. Tá, agora, um programa de coaching, então, uma pessoa chega e se dispõe a contratá-lo, pressupõe aí que existe um protocolo de comprometimento, né? Exatamente. Isso que eu acho também muito interessante, eu trabalho já com isso há muitos anos e acho interessante comparado com outras metodologias. Porque o processo de coaching, ele possui um início, meio e fim. Nós fazemos um contrato inicial com o cliente, que não é nem um contrato com propósito jurídico, é um contrato moral, em que o cliente se compromete em se esforçar para atingir a meta. E o coach se compromete em apoiá-lo nisso. Então, nesse contrato está descrito quais são o número de sessões que o cliente vai passar. Normalmente, entre 10 e 12 encontros de coaching, normalmente em torno de 2 meses e meio a 3 meses, o cliente já adquiriu essa nova habilidade depois de um treinamento suficiente. E quando você fala na aquisição de habilidades, está se referindo então àqueles atributos de liderança Sim. que a pessoa precisa ter? Quando falamos num contexto organizacional. No contexto organizacional. Exatamente. Quando falamos num contexto pessoal, podem ser habilidades como, por exemplo, eliminar peso, planejamento de vida, busca por mais qualidade de vida. Resiliência. Resiliência, exatamente, resiliência. Assertividade. Assertividade é uma coisa difícil, viu? É uma coisa desafiadora. Realmente. Desafiadora, porque é uma luta para a pessoa, né? Então, Você lidou com muitas situações dessas? Inúmeras. Foi identificado isso, a questão da assertividade? Inúmeras. Ou seja, como diziam os antigos, num conceito mais singelo, fale a sua verdade mansa e firmemente. Exatamente. Né? Utilize do seu potencial interno para comunicar isto com elegância e colocar para fora aquilo que talvez te impeça de se expressar melhor. Né? Então, uma boa definição de assertividade. Dizer a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa e da maneira certa. De maneira que a relação seja preservada. Um grande executivo aqui de Vitória, com quem eu conversei a respeito desse assunto, porque ele é uma pessoa muito antenada, está sempre ligada, tanto nos modismos quanto nas coisas mais substanciosas que se incorporam a um conceito de gestão moderna. Quando eu falei com ele, ele falou assim, um bom executivo faz coaching em tempo integral. Exatamente. Faz sentido, né? Faz muito sentido. O lendário Jack Welch, que foi o grande gestor da GE, da General Electric, ele diz atualmente nos livros dele, o executivo do futuro terá que ser um coach para o seu time, senão ele está fora do mercado. O executivo hoje possui a possibilidade de desenvolver sua liderança e desenvolver inclusive um estilo de liderança como um coach, para poder mobilizar o seu time e puxar o time em busca das metas. E o coaching facilita isso, porque inclusive uma pessoa que passa pelo curso de capacitação em coaching pode desenvolver suas próprias habilidades de liderança e pode aplicar isso como um estilo de liderança. Então as gamas de atuação são enormes. O Helder, na sua abordagem como orientado, ou na sua abordagem como instrutor, você ajuda o seu cliente a identificar as crenças? Sim. As crenças limitantes? Na verdade, as crenças elas começam a surgir, a aflorar durante o processo. Durante o processo, nós estamos fazendo perguntas para o cliente. E muitas vezes as perguntas são focadas no que impediu o cliente de chegar até lá. E quando a gente investiga isso, normalmente o que está por trás são crenças. Às vezes, eu gosto até de dizer para os meus clientes, às vezes o que impede o cliente de chegar ao objetivo é uma casquinha fina. É um detalhezinho que às vezes é traduzido através de uma crença. Se fizermos aquela intervenção cirúrgica, identificando a crença e mudando aquela crença, o cliente segue adiante, ele flui muito melhor em direção à meta. Então, o tempo todo a gente... E na formação de coaching, vocês ensinam, nesse caso também, a identificação da Ensinamos a identificar as crenças e a reformular estas crenças para lidar com crenças limitantes e transformá-las em crenças possibilitadoras, crenças que vão abrir as portas para a mudança do cliente. Agradeço muito, Helder, a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço a oportunidade, Eustáquio. Admiro muito o seu programa e o seu trabalho. Grato. Em 9 Minutos a gente contou com a presença do coach, instrutor de coaching, entre outras coisas, né? Helder Amarante. Até já. Sou passageiro.